Diário de Jonathan Harker, 3 de outubro. Como devo fazer algo ou enlouquecer, escrevo este diário. Agora são 6 horas e devemos nos encontrar no escritório em meia hora e levar algo para comer, pois o Dr. Van Helsing e o Dr. Seward concordam que, se não comermos, não poderemos dar o nosso melhor. Nosso melhor será, Deus sabe, necessário hoje. Devo continuar escrevendo a cada oportunidade, pois não ouso parar de pensar. Tudo, grande e pequeno, deve constar. Talvez no final, as pequenas coisas possam nos ensinar mais. O ensino, grande ou pouco, não poderia ter sido passado a Mina ou a mim em situação pior do que estamos hoje. No entanto, devemos confiar e esperar. A pobre Mina me disse agora, com as lágrimas escorrendo por suas queridas bochechas, que é nos problemas e atribulações que nossa fé é testada, que devemos continuar confiando e que Deus nos ajudará até o fim. O fim! Oh meu Deus, que fim! Ao trabalho, ao trabalho! Quando o Dr. Van Helsing e o Dr. Seward voltaram da visita ao pobre Rainfield, passamos gravemente para o que deveria ser feito. Primeiro, o Dr. Seward nos disse que, quando ele e o Dr. Van Helsing haviam descido para o quarto abaixo, eles encontraram Rainfield deitado no chão, prostrado. Seu rosto estava todo machucado e esmagado, e os ossos do pescoço estavam quebrados. O Dr. Seward perguntou ao enfermeiro, que estava de serviço no corredor, se ele tinha ouvido alguma coisa. Ele disse que estava sentado. Ele confessou ter cochilado, quando ouviu vozes altas na sala, e então Rainfield havia chamado em voz alta várias vezes. Deus! 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 Depois disso, houve um som de queda, e quando ele entrou na sala, ele o encontrou deitado no chão, de bruços, assim como os médicos o haviam visto. Van Helsing perguntou se ele ouvira vozes, ou uma voz. Ele disse que não podia dizer, que a princípio parecia a ele como se houvesse 2, mas como não havia ninguém na sala, poderia ter sido apenas um. Ele poderia jurar, se necessário, que a palavra Deus fora falada pelo paciente. O Dr. Seward nos disse, quando estávamos sozinhos, que ele não quis entrar no assunto. A questão de um inquérito tinha que ser considerada, e nada adiantaria apresentar a verdade, pois ninguém acreditaria. Como estava, ele pensou que, com as evidências do enfermeiro, ele poderia dar um certificado de morte por acidente ao cair da cama. Caso o médico legista exigisse, haveria um inquérito formal, necessariamente para o mesmo resultado. Quando começamos a discutir a questão de qual deveria ser o nosso próximo passo, a primeira coisa que decidimos foi que Mina deveria ter total confiança, que nada de qualquer tipo, não importa o quão doloroso, deve ser escondido dela. Ela mesma concordou com sua sabedoria, e foi lamentável vê-la tão corajosa e tão triste, e em um desespero tão profundo. Não devemos esconder nada, disse ela. Infelizmente, já guardamos segredos demais, e além disso, não há nada em todo o mundo que possa me dar mais dor do que eu já suportei, do que eu sofro agora. O que quer que aconteça deve ser uma nova esperança ou uma nova coragem para mim. Van Helsing estava olhando para ela fixamente, enquanto ela falava, e disse de repente, mas gentilmente: Mas querida senhora Mina, você não está com medo, não por si mesma, mas pelos outros depois do que aconteceu? Seu rosto cresceu em suas linhas, mas seus olhos brilhavam com a devoção de um mártir, enquanto ela respondeu: Ah, não, pois minha mente está decidida. Sobre o quê?
Ele perguntou gentilmente, enquanto estávamos todos muito quietos, pois cada um à sua maneira, todos tínhamos uma espécie de ideia vaga do que ela queria dizer. Sua resposta veio com simplicidade direta, como se ela estivesse simplesmente afirmando um fato. Porque se eu encontrar em mim mesma, e vou observar atentamente por isso, algum sinal de perigo a qualquer um que eu amo, morrerei. Você não está pensando em se matar? Ele perguntou rouco. Eu estou. Se não houver nenhum amigo que me ame, que me salve de tanta dor e desse esforço tão desesperado. Ela olhou para ele significativamente enquanto falava. Ele estava sentado, mas agora ele se levantou e chegou perto e colocou a mão na cabeça dela, enquanto ele disse solenemente: Minha filha, existe um se for para o seu bem. Para mim, eu poderia manter na minha conta com Deus para encontrar uma eutanásia para você, mesmo neste momento, se fosse o melhor. Não, se fosse seguro. Mas minha filha... Por um momento, ele parecia engasgado e um grande soluço se levantou na garganta. Ele engoliu em seco e continuou. Há aqui alguns que ficariam entre você e a morte. Você não deve morrer por nenhuma mão, muito menos pela sua, até que o outro que maculou sua vida doce esteja verdadeiramente morto. Você não deve morrer, pois enquanto ele estiver entre os mortos-vivos, sua morte a fará igual a ele. Não, você deve viver. Você deve lutar e se esforçar para viver, embora a morte pareça um benefício indizível. Você deve lutar contra a própria morte, mesmo que ela venha a você com dor ou alegria, a cada dia ou à noite, em segurança ou em perigo, pela sua alma viva. Eu exijo que você não morra. Não, não pense na morte, até que todo esse grande mal passe. A pobre querida ficou branca como a morte, chocada e tremendo, como a areia movediça treme na chegada da maré. Estávamos todos em silêncio, não poderíamos fazer nada. Por fim, ela ficou mais calma e, voltando-se para ele, disse docemente, mas tão tristemente, enquanto ela estendeu a mão: Eu prometo a você, meu querido amigo, que se Deus me deixar viver, vou me esforçar para fazê-lo, até que, se Ele decidir em seu tempo, que esse horror tenha se afastado de mim. Ela foi tão boa e corajosa que todos sentimos que nossos corações foram fortalecidos para trabalhar e suportá-la, e começamos a discutir o que deveríamos fazer. Eu disse que ela deveria ter todos os papéis no cofre, e todos os papéis, diários e fonógrafos que poderíamos usar a seguir, e deveria manter o registro como ela já tinha feito antes. Ela ficou satisfeita com a perspectiva de qualquer coisa a fazer, se satisfeita pudesse ser usado em conexão com um interesse tão sombrio. Como sempre, Van Helsing pensou à frente de todos os outros e já tinha preparado uma ordem exata de nosso trabalho. Talvez tenha sido bom, disse ele, que em nossa reunião, após a visita a Carfax, decidimos não fazer nada com as caixas de terra que estavam lá. Se tivéssemos feito algo, o conde poderia ter adivinhado nosso propósito e iria, sem dúvida, tomar medidas com antecedência para frustrar esse esforço em relação às outras. Mas agora, ele não conhece nossas intenções. Não, mas, com toda a probabilidade, ele não sabe que temos esse poder de esterilizar seus antros, para que ele não possa usá-los como antes. Agora estamos muito mais avançados em nosso conhecimento quanto à disposição delas que, quando examinarmos a casa em Piccadilly, talvez possamos rastrear a última delas. Hoje, então, é a nossa vez, e nele repousa
nossa esperança. O sol que se levanta em nossa tristeza, esta manhã, nos guarda em seu curso. Até que ele se põe esta noite, esse monstro deve reter qualquer forma que ele tem agora. Ele está confinado dentro das limitações de seu envelope terreno. Ele não pode se desfazer no ar, nem desaparecer através de rachaduras, fendas ou recantos. Se ele passar por uma porta, deve abrir como um mortal. E assim, temos este dia para caçar todos os seus covis e esterilizá-los. Então, nós, se não o pegarmos e o destruirmos, o encurralaremos em algum lugar onde a captura e a destruição ocorrerão a tempo, com certeza. Aqui me sobressaltei, pois não pude me conter com o pensamento que os minutos e os segundos, tão preciosamente carregados com a vida e a felicidade de Mina, estavam voando de nós, já que, enquanto conversávamos, a ação era impossível. Mas Van Helsing levantou a mão em aviso. Não, amigo Jonathan, disse ele. Nesse caso, o caminho mais rápido para casa é o caminho mais longo. Seu provérbio diz: todos nós agiremos, e agiremos rapidamente quando chegar a hora. Mas pense, com toda a probabilidade, a chave da situação está naquela casa em Piccadilly. O conde pode ter muitas casas que ele comprou. Delas ele terá ações de compra, chaves e outras coisas. Ele terá papéis para escrever, ele terá seu talão de cheques. Existem muitos pertences que ele deve ter em algum lugar. Por que não neste lugar tão central, tão silencioso, onde ele vai e vem, pela frente ou por trás, a qualquer hora, quando no tráfego intenso não há ninguém para notá-lo? Vamos lá e procuraremos aquela casa. E quando aprendemos o que isso vale, faremos o que nosso amigo Arthur chama, em seu jargão de caça, de acossar na própria toca. E, portanto, capturar nossa velha raposa, certo? Não é mesmo? Então vamos imediatamente! Eu gritei. Estamos desperdiçando tempo precioso, muito precioso. O professor não se mexeu, mas simplesmente disse: e como devemos entrar naquela casa em Piccadilly? De qualquer forma! Gritei. Vamos entrar se necessário! E sua polícia? Onde eles estarão? E o que eles dirão? Eu fiquei mudo, mas eu sabia que, se ele quisesse adiar, ele tinha um bom motivo para isso. Então eu disse, o mais silenciosamente que pude: não espere mais do que precisar. Você sabe, tenho certeza, a tortura em que estou. Ah, meu filho, eu sei. E de fato não há desejo de adicionar à sua angústia. Mas pense, o que podemos fazer até que todo o mundo esteja no movimento? Então chegará a nossa hora. Eu pensei, e parece-me que a maneira mais simples é a melhor de todas. Agora queremos entrar na casa, mas não temos chave, não é assim? Eu assenti. Agora, suponha que você fosse, na verdade, o proprietário daquela casa, e ainda assim não conseguisse entrar. E pense que não soubesse do invasor. O que você faria? Eu chamaria um chaveiro respeitável e o colocaria para trabalhar, para abrir a fechadura para mim. E sua polícia? Eles interfeririam, não? Oh, não! Não se eles soubessem que o homem estava empregado adequadamente. Então, ele olhou para mim tão profundamente quanto falou: tudo que está em dúvida é a consciência do empregador e a crença de seus policiais sobre se esse empregador tem uma boa consciência ou uma má. A polícia deve realmente ter homens zelosos e inteligentes. Oh, tão inteligentes em interpretação de intenções, que eles se incomodam em tal assunto. Não, meu amigo Jonathan, você vai tirar a fechadura de uma centena de casas vazias nesta sua Londres, ou de qualquer cidade do mundo. E se você fizer isso como essas coisas são feitas corretamente,
e na hora que essas coisas devem ser feitas, ninguém interferirá. Eu li sobre um cavalheiro que possuía uma casa tão fina em Londres, e quando ele passou alguns meses de verão na Suíça e trancou sua casa, algum ladrão veio e quebrou a janela de trás e entrou. Então ele foi e abriu as persianas na frente, e saiu e entrou pela porta, diante dos olhos da própria polícia. Então ele organizou um leilão naquela casa, e o anunciou, e colocou uma grande placa. E quando o dia chegou, ele vendeu, através de um grande leiloeiro, todos os bens que aquele outro homem possuía. Então ele foi a um construtor e vendeu a ele aquela casa, fazendo um acordo de que ele a demoliria e retiraria tudo dentro de um certo tempo. E sua polícia e outras autoridades o ajudaram em tudo que podiam. E quando esse proprietário volta de suas férias na Suíça, ele encontra apenas um buraco vazio onde sua casa estava. Tudo isso foi feito en règle, e em nosso trabalho também seremos en règle. Não iremos tão cedo que os policiais que não têm muito o que pensar considerarão estranho, mas iremos depois das 10 horas, quando houver muitos, e essas coisas seriam feitas se nós fôssemos, de fato, proprietários da casa. Eu não conseguia deixar de ver como ele estava certo, e o terrível desespero do rosto de Mina relaxou com o pensamento. Havia esperança em um conselho tão bom. Van Helsing continuou. Quando estivermos dentro dessa casa, poderemos encontrar mais pistas. De qualquer forma, alguns de nós podem permanecer lá, enquanto o resto procurará os outros lugares onde talvez haja mais caixas de terra, em Bermondsey e Mile End. Lord Godalming se levantou. Eu posso ser de alguma utilidade aqui, disse ele. Vou mandar um telegrama ao meu pessoal para ter cavalos e carruagens onde possam ser mais convenientes. Olhe aqui, meu velho, disse Morris. É uma ótima ideia ter tudo pronto, caso queira ir a cavalo. Mas você não acha que uma das suas carruagens com seu brasão de família em uma ruela de Walworth ou Mile End atrairia muita atenção para nossos propósitos? Parece-me que devemos tomar fiacres quando vamos para o sul ou para o leste, e até deixá-los em algum lugar perto do bairro que vamos. Amigo Quincy está certo, disse o professor. A cabeça dele é o que você chama de ter os olhos no horizonte. É uma coisa difícil essa que vamos fazer, e não queremos ninguém nos observando, se for possível. Mina teve um interesse crescente em tudo, e eu me alegrei ao ver que a exigência dos assuntos estava ajudando-a a esquecer por um tempo a terrível experiência da noite. Ela estava muito, muito pálida, quase horrível e tão magra que seus lábios mal se tocavam, mostrando os dentes com um pouco de destaque. Eu não mencionei esse último para que não lhe desse dor desnecessária, mas isso gelou o sangue em minhas veias, ao pensar no que ocorreu com a pobre Lucy quando o conde sugou seu sangue. Até o momento, não havia sinal dos dentes ficando mais nítidos, mas o tempo ainda era curto e havia tempo para o medo. Quando chegamos à discussão da sequência de nossos esforços e da disposição de nossas forças, havia novas fontes de dúvida. Finalmente, foi concordado que, antes de partir para Piccadilly, devíamos destruir o covil do conde mais próximo. Caso ele descobrisse muito cedo, estaríamos, portanto, ainda à frente dele em nosso trabalho de destruição. E sua presença, em sua forma puramente material, em seu momento mais vulnerável, poderia nos dar novas pistas. Quanto à disposição de nossas forças, foi sugerido pelo professor que, após nossa visita a Carfax,
todos devêssemos entrar na casa em Piccadilly, que os 2 médicos e eu deveríamos permanecer lá, enquanto Lord Godalming e Quincy encontrariam os antros em Walworth e Mile End e os destruiriam. Era possível, se não provável, disse o professor, que o conde pudesse aparecer em Piccadilly durante o dia, e que, se assim fosse, poderíamos lidar com ele ali, naquele momento. De qualquer forma, poderíamos enfrentá-lo somando nossa força. Contestei vigorosamente esse plano no que dizia respeito à minha participação, pois disse que pretendia ficar e proteger Mina. Pensei que minha mente estava decidida nesse assunto, mas Mina não ouvia minha objeção. Ela disse que pode haver alguma questão legal em que eu poderia ser útil, que entre os documentos do conde poderia haver uma pista que eu pudesse entender da minha experiência na Transilvânia, e que, por assim dizer, toda a força que podíamos reunir teria que trabalhar contra o poder extraordinário do conde. Eu tive que ceder, pois a resolução de Mina estava fixa. Ela disse que era sua última esperança, que todos deveríamos trabalhar juntos. Quanto a mim, disse ela, eu não tenho medo. As coisas foram tão ruins quanto podem ser, e o que quer que aconteça deve ter algum elemento de esperança ou conforto. Vá, meu marido. Deus, se ele assim desejar, me proteja, e também a qualquer um presente. Então comecei a clamar: em nome de Deus, vamos imediatamente, pois estamos perdendo tempo. O conde pode chegar a Piccadilly mais cedo do que pensamos. Não tanto, disse Van Helsing, segurando a mão. Mas por quê? Perguntei. Você esquece? Disse ele com um sorriso, que na noite passada ele teve um farto banquete e vai dormir até tarde? Se eu esqueci, nunca me esquecerei. Como poderia? Como qualquer um de nós poderia esquecer essa cena terrível? Mina se esforçou para manter seu corajoso semblante, mas a dor a dominou, e ela colocou as mãos diante do rosto e estremeceu enquanto gemia. Van Helsing não pretendia relembrar sua experiência assustadora. Ele simplesmente havia perdido ela de vista e sua parte no caso em seu esforço intelectual. Quando percebeu o que havia dito, ele ficou horrorizado com sua falta de consideração e tentou confortá-la. Oh, senhora Mina, disse ele. Querida senhora Mina, ai de mim, que eu, dentre todos que tanto a reverenciam, deva ter dito qualquer coisa tão desatenta. Esses meus lábios estúpidos e velhos, e essa cabeça velha e estúpida, não merecem isso. Mas você vai esquecer, não é? Ele se inclinou ao lado dela enquanto falava. Ela pegou a mão dele e, olhando para ele através de suas lágrimas, disse rouca: Não esquecerei, pois é melhor que me lembre. E junto a isso eu tenho muitas lembranças de que você é doce. Agora, todos vocês devem estar indo em breve. O café da manhã está pronto e todos devemos comer para que possamos ser fortes. O café da manhã foi uma refeição estranha para todos nós. Tentamos ser alegres e incentivar um ao outro, e Mina foi a mais brilhante e alegre de nós. Quando acabou, Van Helsing se levantou e disse: Agora, meus queridos amigos, saímos para nossa terrível empresa. Estamos todos armados, como estávamos naquela noite em que visitamos o covil de nosso inimigo? Armados contra o ataque fantasmagórico e carnal? Todos nós garantimos a ele. Então está bem. Agora, senhora Mina, você está, em todo caso, bem segura aqui, até o pôr do sol. E antes disso retornaremos. Se
Retornaremos. Mas antes de irmos embora, deixe-me vê-la armada contra ataques pessoais. Desde que você desceu, eu preparei seu quarto pela colocação de coisas das quais sabemos, para que ele não entre. Agora, deixe-me protegê-la. Na sua testa, toco este pedaço de hóstia sagrada, em nome do Pai, do Filho e... Houve um grito de medo que quase congelou nossos corações ao ouvir. Quando ele colocou a hóstia na testa de Mina, ela queimou. Entrou na carne como se fosse um pedaço de metal incandescente. O cérebro da minha pobre querida havia dito a ela o significado do fato tão rapidamente quanto seus nervos recebiam a dor. E os dois a sobrecarregaram de tal maneira que sua natureza exausta tinha sua voz naquele grito terrível. Mas as palavras para o pensamento dela vieram rapidamente. O eco do grito não deixou de tocar no ar quando chegou a reação, e ela afundou de joelhos no chão em uma prostração agonizante, puxando seus cabelos lindos sobre o rosto como o leproso antigo com seu manto. Ela lamentou: "Imunda! Imunda! Até o Todo-Poderoso evita minha carne poluída. Devo suportar essa marca de vergonha na minha testa até o dia do juízo." Todos pararam. Eu me joguei ao lado dela em uma agonia de tristeza desamparada e, colocando os braços em volta, a segurava com força. Por alguns minutos, nossos corações tristes bateram juntos, enquanto os amigos ao nosso redor afastaram os olhos que corriam lágrimas em silêncio. Então, Van Helsing se virou e disse gravemente, tão gravemente que eu não pude deixar de sentir que ele estava de alguma forma inspirado e estava declarando coisas fora de si. "Pode ser que você tenha que suportar essa marca até quando o próprio Deus achar melhor, como ele certamente deve, no dia do juízo, para redimir todos os erros da terra e de seus filhos que ele colocou nela. E ó, Senhora Mina, minha querida, rogo para que nós, que a amamos, estejamos lá para ver quando essa cicatriz vermelha, o sinal do conhecimento de Deus sobre o que passou, seja apagada e deixe sua testa tão pura quanto o coração que conhecemos, tão certo quanto vivemos, que essa cicatriz sumirá quando Deus achar por bem levantar esse fardo pesado de nós. Até então, carregamos nossa cruz, como seu filho fez em obediência à sua vontade. Pode ser que sejamos instrumentos escolhidos de seu bel prazer e que ascendemos ao seu chamado como aquele outro através de açoites e vergonha, através de lágrimas e sangue, através de dúvidas e medos, e tudo que faz a diferença entre Deus e o homem. Havia esperança em suas palavras e conforto, e elas mostravam resignação. Mina e eu sentimos isso, e simultaneamente, cada um de nós pegou uma das mãos do velho e nos inclinamos e as beijamos. Então, sem uma palavra, todos nos ajoelhamos e todos de mãos dadas, juramos ser fiéis uns aos outros. Nós, homens, nos comprometemos a elevar o véu da tristeza da cabeça daquele que, cada um à sua maneira, amamos. E oramos por ajuda e orientação na terrível tarefa que estava diante de nós. Era hora de partir, por isso eu me despedi de Mina, uma separação que nenhum de nós esquecerá até o dia de nossa morte. E nós partimos. De uma coisa estou certo: se descobrirmos que Mina se transformará em uma vampira no final, ela não entrará nessa terra desconhecida e terrível sozinha. Suponho que é assim que nos velhos tempos um vampiro significava muitos, assim como seus corpos hediondos só podiam descansar na terra sagrada
o amor mais sagrado era o sargento que recrutava para suas tropas horríveis. Entramos em Carfax sem problemas e encontramos todas as coisas na mesma posição. Era difícil acreditar que, entre os arredores tão prosaicos de negligência, poeira e decadência, havia algum motivo para o medo que já conhecíamos. Se nossa mente não estivesse decidida e não houvesse terríveis lembranças para nos estimular, dificilmente teríamos prosseguido com nossa tarefa. Não encontramos papéis ou qualquer sinal de uso na casa. E na antiga capela, as grandes caixas pareciam exatamente como as vimos na última vez. Dr. Van Helsing nos disse solenemente enquanto estávamos diante delas. E agora, meus amigos, temos um dever aqui para cumprir. Devemos esterilizar esta terra tão sagrada, de lembranças sagradas, que ele trouxe de uma terra muito distante para esse uso. Ele escolheu esta terra porque era santa. Assim, o derrotaremos com sua própria arma, pois a tornaremos mais sagrada. Foi santificada para esse uso do homem. Agora a santificamos a Deus. Enquanto ele falava, tirou da bolsa uma chave de fenda e uma chave inglesa. E muito em breve, o topo de uma das caixas foi aberta. A terra cheirava a mofo e guardada. Mas, de alguma forma, não parecíamos nos importar, pois nossa atenção estava concentrada no professor. Tirando de sua bolsa um pedaço da hóstia sagrada, ele a colocou reverentemente na terra e depois, fechando a tampa, começou a parafusá-la no lugar. E nós o ajudamos enquanto ele trabalhava. Uma por uma, tratamos da mesma maneira todas as grandes caixas e as deixamos como as encontramos em toda a aparência. Mas, em cada uma, havia um pedaço da hóstia. Quando fechamos a porta atrás de nós, o professor disse solenemente: muito já está feito. Pode ser que, com todas as outras, possamos ter o mesmo sucesso, e o pôr do sol desta noite poderá brilhar na testa da Madame Mina, branca como marfim e sem mancha. Enquanto passávamos pelo gramado, a caminho da estação para pegar nosso trem, podíamos ver a frente do manicômio. Eu olhei ansiosamente e na janela do meu próprio quarto vi Mina. Eu acenei para ela e assenti para dizer que nosso trabalho foi realizado com sucesso. Ela assentiu em resposta para mostrar que entendeu. A última vez que a vi, ela estava acenando com a mão em despedida. Foi com o coração pesado que procuramos a estação e apenas pegamos o trem que estava fumegando quando chegamos à plataforma. Eu escrevi isso no trem. Piccadilly, 12:30. Pouco antes de chegarmos a Fenchurch Street, Lord Godalming me disse: Quincy e eu vamos encontrar um chaveiro. É melhor você não vir conosco, para o caso de haver alguma dificuldade, pois nessas circunstâncias não seria tão ruim para nós entrarmos em uma casa vazia. Mas você é um advogado e a Incorporated Law Society poderia lhe dizer que você deveria saber o que estava fazendo. Objetei por não compartilhar nenhum perigo, mesmo de ódio, mas ele continuou. Além disso, atrairá menos atenção se não houver muitos de nós. Meu título deixará tudo certo com o chaveiro e com qualquer policial que possa aparecer. É melhor você ir com Jack e o professor e ficar no Green Park, em algum lugar à vista da casa. E quando você ver a porta se abrir e o chaveiro for embora, vocês podem se aproximar. Estaremos atentos e deixaremos vocês entrarem. É um bom conselho, disse Van Helsing. Então não dissemos mais. Godalming e Morris tomaram um fiacre,
seguimos em outro. Na esquina da Arlington Street, saímos e entramos no Green Park. Meu coração bateu forte quando eu vi a casa em que grande parte da nossa esperança estava centrada, pairando sombria e silenciosa em sua condição deserta entre as vizinhas mais animadas e com aparência bem cuidada. Sentamos em um banco com boa vista e começamos a fumar charutos para atrair o mínimo de atenção possível. Os minutos pareciam se arrastar com pés de chumbo enquanto esperávamos a chegada dos outros. Por fim, vimos um fiacre de 4 rodas se aproximar. Saindo dele, de maneira tranquila, Lord Godalming e Morris. E no assento do cocheiro, desceu um trabalhador corpulento com seu cesto tramado com ferramentas. Morris pagou o cocheiro, que tocou seu chapéu e foi embora. Juntos, os dois subiram os degraus e Lord Godalming apontou o que queria. O trabalhador tirou o casaco e pendurou-o em uma das lanças da grade, dizendo algo a um policial que passava naquele momento. O policial assentiu e o homem ajoelhado colocou a bolsa ao lado dele. Depois de procurar, ele pegou uma série de ferramentas que deitou ao lado dele de maneira ordenada. Então, ele se levantou, olhou para o buraco da fechadura, soprou nele e, virando-se para seus empregadores, fez alguma observação. O Lord Godalming sorriu e o homem levantou um molho de chaves de bom tamanho. Selecionando uma delas, ele começou a testar na fechadura, como se estivesse sentindo se servia. Depois de lhe dar um pouco, ele tentou uma segunda e depois uma terceira. De repente, a porta se abriu sob um leve empurrão dele, e ele e os outros dois entraram no salão. Nós ficamos quietos. Meu próprio charuto queimou furiosamente, mas Van Helsing ficou completamente frio. Esperamos pacientemente quando vimos o trabalhador sair e trazer sua bolsa. Então, ele segurou a porta parcialmente aberta, firmando-a com os joelhos, enquanto ele encaixava uma chave na fechadura. Essa, ele finalmente entregou a Lord Godalming, que pegou sua bolsa e deu a ele algo. O homem tocou seu chapéu, pegou a bolsa, colocou o casaco e partiu. Nenhuma alma prestou a menor atenção a toda a transação. Quando o homem havia desaparecido, nós 3 atravessamos a rua e batemos na porta. Foi imediatamente aberta por Quincy Morris, ao lado do qual estava o Lord Godalming acendendo um charuto. "O lugar tem um cheiro tão vil", disse o último quando entramos. De fato, o cheiro era ruim, como a velha capela em Carfax. E com a nossa experiência anterior, ficou claro para nós que o conde estava usando o lugar bastante livremente. Andamos para explorar a casa, todos mantendo-se juntos em caso de ataque, pois sabíamos que tínhamos um inimigo forte e astuto para lidar, e ainda não sabíamos se o conde estava na casa. Na sala de jantar, que estava na parte de trás do corredor, encontramos 8 caixas de terra. Apenas 8 caixas das 9 que buscamos. Nosso trabalho não acabou e nunca acabaria até que encontrássemos a caixa ausente. Primeiro, abrimos as persianas da janela, que davam para um estreito quintal de pedras nos fundos de um estábulo, pintado para parecer a frente de uma casa em miniatura. Não havia janelas nele, então não tivemos medo de sermos vistos. Não perdemos tempo para examinar as caixas. Com as ferramentas que trouxemos conosco, as abrimos uma a uma e as tratamos como tratamos as outras na antiga capela. Era evidente para nós que o conde não estava na casa e passamos a procurar qualquer um de seus pertences.
Depois de um olhar superficial pelo resto das salas, do porão ao sótão, chegamos à conclusão de que apenas a sala de jantar continha qualquer coisa que pudesse pertencer ao conde. E assim, passamos a examiná-la minuciosamente. Os documentos estavam em uma espécie de desordem ordenada, na grande mesa da sala de jantar. Havia títulos da casa em Piccadilly em um grande pacote, ações da compra das casas em Mile End e Bermondsey, papel de anotações, envelopes e canetas de tinta. Tudo fora encoberto em papel de embrulho fino para protegê-los do pó. Havia também uma escova de roupas, uma escova e um pente, um jarro e uma bacia, o último contendo água suja que estava avermelhada como se fosse com sangue. Por fim, havia um pequeno monte de chaves de todos os tipos e tamanhos, provavelmente pertencentes às outras casas. Quando examinamos esse último achado, Lord Godalming e Quincy Morris, fazendo notas precisas dos vários endereços das casas, no leste e no sul, levaram consigo as chaves em um grande grupo e decidiram destruir as caixas nesses lugares. O resto de nós permaneceu aqui, com a paciência que pudemos, esperando o seu retorno ou a vinda do conde.